Pessoal, vamos retomar as aulas e naquela nossa apostila. Eu gostaria de falar para vocês que essas aulas é boa assistir com essa apostila, porque esse material que tem aí é um material não para vocês apresentarem um plano para ser aprovado, mas sim uma execução efetiva da recuperação, porque muitas vezes isso é só um plano, o cara fala que vai acontecer e vai fazer, e aí não faz, porque a empresa não faz, e o órgão ambiental às vezes não pede também. Mas suponhamos que o órgão ambiental tenha pedido, e a partir daí você efetivamente vá fazer a execução da recuperação da área. Não é mais um plano, é efetivo. Então é necessário que você acompanhe essas nossas aulas a partir daquela apostila que eu passei para vocês. Uma apostila de 55 páginas, o nome dela está no número 6, é apostila RAD, modo de compatibilidade, apostila RAD, né? Está até com letra minúscula. Essa apostila ela dá todos os passos. Nós vimos nas aulas anteriores que é preciso primeiro reafeiçoar a área, né? Então, tem todo um procedimento também de replantio que nós vimos nas aulas passadas. Agora, trata-se de cada uma dessas áreas, elas têm uma característica. Então, quando você está fazendo um plano de recuperação, a primeira coisa que você tem que ver é fazer um inventário da área que você vai trabalhar. A partir desse inventário, ele vai ser arrumado em função das tipologias, ou seja, das características das áreas que vocês vão fazer. E aí vocês vão fazer um planejamento de execução da recuperação em função dessas tipologias. Nós vamos ver inicialmente uma tipologia. Uma tipologia de degradação, que nós vamos chamar área degradada sem vegetação. Porque na sua área, você pode ter e você deverá ter tipologias que estão intactas, tipologias que estão em estado clímax, reservas. Você pode ter isso. Não é o motivo da recuperação de área degradada, a não ser talvez para coleta de semente e fluxo gênico, interligação da vegetação, através de corredores de vegetação e tudo. Mas vamos tratar apenas da degradação. Então nós temos tipologia de degradação. A primeira área degradada sem vegetação. Uma área degradada sem vegetação. Olha aí. Uma área degradada totalmente sem vegetação. Isso tem na área que você está fazendo. E aí você vai ter que se planejar para fazer essa recuperação. Uma área dessa vai exigir tecnologias e processos diferentes daquele que nós vimos na aula retrasada, que foi aquelas áreas horríveis ali eu dei até o exemplo do aeroporto Eduardo Gomes, né? Então essa é uma área, por exemplo, que foi descapada, possivelmente foi colocado aí aterro ou foi feito um corte para tirar aterro, e aí você tem essa área totalmente desmatada. Os caras não guardaram a camada vegetal, porque quando eles forem fazer isso, aqui tinha uma camada vegetal, claro. Então eles deveriam ter afastado essa camada vegetal, mas não fizeram isso, tá? Quando muito talvez tenham arrastado para cá, onde tem esse tipo de vegetação. Então você tem que começar a recuperação de lá para cá, não daqui para lá. Porque a tendência, você observa que a vegetação está vindo de lá para cá. Então se você quiser ir para lá, você está indo contra a maré. Você tem que aproveitar essa vegetação e conduzir essa vegetação para cá. É claro que você não vai plantar essa vegetação, mas você tem que conduzir para ela chegar lá. Você tem que favorecer essas espécies virem para cá. De preferência, essas espécies você deve plantar. Às vezes até enterrando um galho de uma espécie dessa, às vezes dá uma espécie herbácea que você tem na área. Então é necessário, essa é uma tipologia que não tem vegetação.
e você vai recompor isso. Então, existem procedimentos que estão na apostila, por isso que é importante que quando vocês assistirem essa aula, vocês venham acompanhando a apostila. Então, essa apostila, eu vou lendo aqui rapidamente, por exemplo. Tá? Então, você tem, por exemplo, uma outra tipologia dentro daquelas que não tem vegetação, por exemplo. Área degradada. Área de talude. Nós vimos na aula passada o que é um talude, né? Um declive acentuado e que pode ser natural, mas pode ser motivo de um corte. Aqui, essa vegetação, ela seguia aqui possivelmente, mas passaram uma estrada, cortaram essa terra e possivelmente usaram lá na frente, fazer uma ponte, uma passagem, ou diminuir a ladeira, coisa assim. Então, essa vegetação toda aqui, houve um corte. Então, como é que você vai plantar aí? É preciso que você faça um trabalho de taludamento, aquilo que foi feito, que eu passei um vídeo da Embrapa, em que ela mostra como fazer isso. Ou seja, você vai ter que fazer uns cortes aqui e fazer uns terraços, uns terraceamentos, mais ou menos numa área. Você vai ter que ir cortando aqui, ó. Você vai cortar essa parte aqui, você vai começar de cima, você vai cortar essa parte, você vai aterrar aqui com uma maneira de essa área vir mais para cá, e isso aqui é um terraço. Aí depois você vai fazer outro terraço. Nós vimos lá como fazer terraço em curva de nível. Muitas vezes, num talude desse, tão a pino, isso aí tem quase 90 graus. Tá? Isso aqui deve ter uns 45 graus de declividade. Lembra que lá eles ensinam a gente calcular. Como é que você calcula a declividade? Você mede a altura aqui no mesmo nível, tá? Possivelmente numa mangueira, subtrai esse nível, divide pela distância e multiplica por 100 que você vai encontrar. Então aquele vídeo ensina a tirar a declividade. A declividade aqui, gente, é quase 90 graus. A madeira está assim, não está assim, está assim. Então, para você fazer um taludamento aí, às vezes não é necessário, às vezes você tem que fazer uma hidrossemeadura. Você não vai plantar árvore aqui, você tem que trabalhar esse solo antes de fazer uma revegetação. Tá? Então, todos eles têm esse nível de trabalho, implantação, taludamento, ó, que é aquela parte que nós vimos lá que tem que fazer, preparo do terreno, e aí quando o terreno está pronto, você vem fazendo as covas. Importante o tamanho, tá? Observa que eu falei que o tamanho de cova é uma coisa muito importante, tá? Muito importante. A adubação, o nível de adubação é importante ter uma adubação, o nosso solo aqui é muito pobre. O nível de plantio, essas são coisas que eu estou falando, isso está escrito na apostila. Eu não vou pedir de vocês isso. Eu quero que vocês guardem esse material e que quando tiverem a oportunidade de plantar, olhem para ele. Certo? Escolha das espécies, aí você tem depois daquelas coisas todas, abrir cova, claro, isso é muito antes, a escolha das espécies é muito antes de você começar uma coisa dessa. Você tem que antes escolher as espécies, eu vou até mudar isso aí, antes de abrir cova. Tá? Mas quando você abriu cova, você praticamente já escolheu as espécies. Então isso aqui eu vou passar lá para frente numa outra oportunidade. Que é uma das primeiras etapas, é você escolher as espécies, o que você vai usar. E aqui tem algumas espécies que poderiam ser plantadas naquela tipologia sem vegetação. A cássia manjo, que é uma intermediária, uma secundária intermediária. Tá? Você tem Desmodium, que é uma espécie arbusta. Tá? Você tem o capim-gordura, que é uma outra herbácea. Tá? Você tem a mimosa, que é cheirosa. E aí você vai plantar isso. Tá? Então, as dosagens são essas. Você vai colocar por quilo. Então, você tem, em cada quilo, você vai fazer um coquetel de sementes e vai lançar aquilo na época adequada. Então, a composição da mistura, você observa que aqui você chegou da semeadura, aquilo que eu falei, aquele terreno ali, ele é tão
como é que eu vou dizer, duro, você vai jogar com água, certo? E aí você vai colocar por hectare essas sementes aqui, porque são sementes muito pequenininhas. Você olha assim, são sementes, é tipo um pozinho. Inclusive você vai colocar um pouquinho de pó, uma serragem, e colocar um espalhamento adesivo para aumentar a superfície de contato, porque as sementes são tão pequenas que não dá. E a hidrossemeadura, ela cava com a água e aí planta. Tá? E aqui tem algumas espécies, tem um número de espécies, por exemplo, ó, Desmodium, ele vai colocar 100, deve ser porque a semente é bem pequena. E aí tem outras. Ó. Então, os custos, né? Aí você calcula os custos, esses custos estão totalmente defasados, isso aí mais ou menos eu fiz quando eu era mais jovem, talvez uns 20 anos atrás. Pô. Então, esses custos estão defasadíssimos, R$6.000 por hectare. É prudente se prever um custo de R$30 por hectare, mas é importante vocês preverem quanto é que vai custar isso. E vocês vão ter que fazer uma atualização. Esse trabalho aí é mais ou menos por volta de 2010, 2012, esses valores. Vai ver quanto tem a inflação e tentar jogar isso, é mais ou menos isso. Bem, tá? Vamos ver agora uma outra. Então nós vimos aqui como você fazer o de uma tipologia, tá? Essa tipologia sem vegetação e essa outra aqui plana, tá? Então nós vimos que é mais ou menos isso aí. Você tem que fazer os custos e tal. Vamos ver agora de áreas planas, mas isso em uma outra oportunidade.